O ministro do Supremo Tribunal Federal, André Mendonça, prorrogou o prazo para a negociação de acordos de leniência da Operação Lava Jato. Os detalhes com a Luciana Verdolim. O ministro atendeu a solicitação da Advocacia-Geral da União, que pediu ampliação do prazo. O ministro Jorge Messias justificou que ainda não teria sido possível chegar a um consenso sobre os acordos de leniência fechados com empreiteiras após a audiência de conciliação que foi realizada no fim de fevereiro. Os acordos de leniência são para as empresas o que a delação premiada é para os acusados. Pelo menos 7 empresas estariam conversando com a administração federal. E essas empresas têm acordos de leniência em processos de repactuação e ainda devem quase 12 bilhões de reais. Vale ressaltar que as negociações têm sido conduzidas pela Procuradoria Nacional da União de Patrimônio Público e Probidade da Advocacia-Geral da União e também pela Diretoria de Acordos de Leniência da Secretaria de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, a CGU. O objetivo nesse momento é passar um pente fino nos acordos firmados pela Força Tarefa até agosto de 2020, antes, portanto, de passar a valer o acordo de cooperação técnica que foi assinado pelo Supremo Tribunal Federal, CGU, AGU e Ministério da Justiça. A análise é feita dentro de uma ação protocolada por partidos políticos que pediram a suspensão de todos os acordos firmados antes do acordo de cooperação técnica de 2020. As legendas alegam que são acordos ilegais que foram fechados na base da coação, abuso de identificação da base de cálculo das multas e inclusão de fatos que posteriormente não foram qualificados como ilegais. De Brasília, Luciana Verdolim. Vamos ouvir os nossos comentaristas, começando com o Felipe Monteiro. Felipe, fica aquela expectativa, né, junto à população que acompanhou de perto aí todo aquele noticiário, observando as pessoas, os executivos, políticos que fizeram lá as suas delações. E agora parece que tudo não valeu, tudo não aconteceu, tudo vai ficar em suspenso. Até que ponto é preciso fazer esse pente fino, como disse a Luciana? Ou tudo aquilo que foi dito, na verdade, é mentira, coação? Como é que fica a questão da Lava Jato? A sociedade não consegue entender, né? Porque durante o processo da Lava Jato, vários empresários confessaram o crime de corrupção, várias empresas fizeram acordo de leniência, né, para continuar sendo possível a contratação delas com o poder público, pagando multas, devolvendo dinheiro para o poder público, né? É bom lembrar que foi devolvido mais de 10 bilhões, se não me engano, 15 bilhões de reais para os cofres públicos, né? Tirando o dinheiro que seria devolvido com acordo de leniência, e depois de determinado momento tudo mudou. Né, tudo mudou. É bom lembrar que durante a Lava Jato, né, claro que houve excessos, claro que houve diversos condução de forma equivocada durante o processo da Lava Jato, e a partir de determinado momento a oligarquia política e a oligarquia jurídica se fecharam, né, contra o processo da Lava Jato. Então, ao invés de terem bom senso, né, e deixarem de fora a parte ruim e continuarem com a parte boa, qual foi o resultado? Anularam todos os processos, alguns tinham que ser anulados mesmo, né, até porque a gente vive no Estado Democrático de Direito. Se determinada condenação foi realizada sem o devido processo legal, isso é ilegal. A gente não pode compactuar com evitar a corrupção, com lutar contra a corrupção por meio de violação à legislação. Isso não faz parte da democracia, isso não faz parte do Estado Democrático de Direito. Mas, por outro lado, não dá para a gente também achar que uma decisão judicial vai revogar a lei da gravidade, como também tem o condão de revogar, no caso da Lava Jato, determinadas confissões de crimes, né? Então, o que eu vejo nesse expediente que o André Mendonça fez, né, de buscar uma mesa de negociação com as empresas que fizeram acordo de leniência com o Estado, algo legal, algo legítimo e algo correto, né? O André Mendonça, no meu modo de ver, está tentando salvar
os acordos de leniência. Porque trazendo essa empresa para a mesa de negociação, entendendo o que é excesso e o que é realidade, e encontrando no bom senso o caminho comum e o resultado comum, de forma a dar uma resposta para a sociedade que tem que ter a resposta dela, porque dinheiro desviado em corrupção é dinheiro desviado do dinheiro do contribuinte, não é? Eu entendo como uma medida acertada do André Mendonça de fazer essas mesas de negociação para renegociar esses acordos. Então, eu espero que nos próximos meses, 60 dias, ao que parece, a gente tenha realmente uma resposta à sociedade sobre os acordos de leniências firmados na época da Lava Jato. A Lava Jato foi o maior evento jurídico que eu tenho conhecimento do Brasil e pegou exatamente a mão que compra. E não é uma defesa dos bandidos do Congresso Nacional, deputados e senadores lacaios que se vendem, que montam um balcão no Congresso. O senador Pedro Simon, esse senador não é mais senador, tentou de todas as formas criar no Congresso a CPI do corruptor. Nunca conseguiu, a Lava Jato conseguiu. Uma grande operação montada com base em Ministério Público, Polícia Federal, Judiciário, com os juízes lá do Paraná, Receita Federal, com auditores, ou seja, foi muito bem montada. Para se ter uma ideia, imediatamente, logo ali no início, foram recuperados 25 bilhões de reais. 25 bilhões de reais. 6 bilhões de reais foram devolvidos imediatamente para a Petrobras. Agora, com esta nova situação de desmonte da Lava Jato, fazer o que com esse dinheiro? Será devolver para os que confessaram que roubaram? Fica muito complicado. É tudo muito complicado, né? O que fazer com esse dinheiro? Tudo é muito complicado. No meio da Lava Jato, estava o caminho difícil, que é o confronto com a política. E a política venceu. E esse desmonte da Lava Jato veio exatamente por força do mundo político que se contrapôs à Lava Jato, como aconteceu na Itália na Operação Mãos Limpas. Esse era um caminho já conhecido. E agora as consequências. Veja como o dinheiro é importante. Me diziam na época, eu acompanhei a Operação Lava Jato, de que nos acordos de delação premiada, o mais difícil não era nem o tempo de cadeia, mas definir quanto o réu confesso iria devolver. E ali havia uma tensa negociação de não querer devolver dinheiro, porque nesse acordo de delação premiada é preciso devolver o dinheiro roubado, é preciso se comprometer a não continuar delinquindo, e aí se faz o acordo. O Supremo entendeu que só a delação premiada não é bastante para a condenação. Precisava de provas extras, o que a Lava Jato não conseguiu, e isso provocou esse desmonte da Lava Jato. E agora resta leniência, que é uma espécie de delação premiada da empresa. É uma boa ideia. Para não quebrar a empresa, para não fechar a empresa, pune legalmente os diretores através de ações penais, mas a empresa mantém o funcionamento para manter a atividade econômica, os empregos e assim por diante. E é esse ponto que está em debate, 10 bilhões de reais, 10 bilhões de reais. Então, é preciso lembrar que foram pactos feitos diante de um juiz e que devem ser seguidos. As empresas agora viram um campo favorável e querem não pagar esse dinheiro. E algumas pedem até dinheiro de volta.